Olá, eu sou Andréa Santos, sou idealizadora do canal Excel Além dos Números e hoje tem uma aula muito bacana para a gente falar sobre a tabela de dados, a função subtotal e segmentação de dados. Com essas três funcionalidades do Excel, nós vamos ver como tornar uma planilha bastante dinâmica. Ok? Vamos lá então? Vamos direto à aula. Aqui nós temos uma tabela bastante simples em que eu tenho os meses, o código e o nome do vendedor, o número da loja, a descrição e onde ela está situada. Então eu tenho aqui a freguesia e o distrito. Tenho então quanto foi a venda para cada um dos vendedores, o seu percentual de comissão e o cálculo. Deixa eu refazer aqui o cálculo que eu achei que estava já automático e não está. Ok, então já coloquei o cálculo da comissão, que era o percentual multiplicado pelo valor da venda. Temos aqui então todo o valor de comissão. Isso é muito bacana, tem muita informação, mas se nós formos ver aqui, eu tenho muitas lojas e muitos meses. Tenho 5 meses com muitos vendedores e muitas lojas. Muitas vezes eu quero ver isso por loja, por distrito ou por vendedor. Como é que a gente consegue tornar essa tabelinha aqui tão simples de uma forma dinâmica? A primeira coisa que eu sempre sugiro é que transforme essa tabela realmente numa tabela de dados do Excel. Vou usar esse cinza, ele dá uma boa visão para a gente dos dados, né? Então ele é bem interessante. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas funções que eu consigo ter em termos de dinâmico. Aqui eu vou fazer um resumo em que eu quero saber a soma das vendas. Vejam que eu somei a venda. Eu quero a média dessas vendas. Também vim aqui, peguei a média. Eu quero saber quantas vendas eu tenho aqui. Quantos registros, né? Então eu vou usar o contar. Olha, eu tenho ao todo 145 registros. Quero saber qual foi o valor de venda máximo. Venho aqui e descubro o máximo. E qual foi a menor venda? Venho aqui e descubro o mínimo. Muitas vezes as pessoas não gostam muito da tabela porque, vejam, diferente de quando a gente usa as funções relativas, né? Que ela fica lá, por exemplo, do I13 até o I157. Aqui na tabela ele vai ficar com o nome do campo da tabela. Em compensação, a grande vantagem aqui da tabela, uma das, né? Se você olhar nossa aula 27, também vai ver outras vantagens da tabela. É que se eu vier aqui, der um tab e for colocar mais uma venda em maio, então vou colocar primeiro de maio de 20, vou dizer que eu tenho um novo vendedor, vou chamar ele de 900, vou chamar de Adão, e vou dizer que ele vendia na loja de Portimão Faro, vou copiar para cá só para ter algum valor, e vou colocar que ele vendeu 610 euros, vou dizer que a comissão dele é 4%, vejam que aqui, como era um campo calculado, ele já inseriu, e eu vou trocar. E agora eu vou lá para cima e vejam que os meus 400 mil de venda já viraram 400.610, ou seja, eu não tive que vir aqui na soma e aumentar uma linha. Como trata-se de uma tabela, cada vez que eu tiver uma tabela, uma linha a mais, ele já vai inserindo essa soma. E o mais interessante ainda é que, como eu tenho uma fórmula, quando eu crio mais uma linha, ele vai novamente Alcides. O Alcides também trabalha nessa loja, vendeu só nesse mês. Só vou colocar um valorzinho assim para ficar redondo lá em cima o nosso total. Tá? Então, 390.
e ele tem uma comissão de 4%, está lá de novo a fórmula já colocada. E aqui virou 401 mil, ou seja, ele pegou todo o meu somatório e foi incluindo as linhas da tabela. Isso é bem bacana, que a gente não precisa ter a preocupação de mudar as nossas fórmulas. Agora vamos tentar ver a fórmula do subtotal. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu não uso muito o subtotal, aquele que a gente tem uma funcionalidade de subtotal no meio da nossa tabela. Primeira coisa, porque ele exige que eu esteja com o campo ordenado para poder fazer um subtotal. Porque ele vai sempre fazer, por exemplo, se eu quiser ver subtotais por distrito, se tiver assim, ele vai fazer um subtotal para Faro, um subtotal para esse grupo de Lisboa, um subtotal para esse Aveiro, outro para esse Leiria, outro para esse Faro. Por quê? Porque eles não estavam em ordem. Então, aquele subtotal no meio da nossa tabela, ele exige que a gente use a tabela classificada conforme a gente precisa, ou ordenada conforme a gente precisa. Então, eu tenho aqui um truque que eu gosto mais, que é usar a função subtotal. Está aqui ela, ó. Função subtotal. Notem que quando eu pego a função subtotal, ele quer saber o que eu quero fazer de subtotal. Então, se eu quero fazer uma média, se eu quero contar, se eu quero ter o máximo, o mínimo, o produto, ou se eu quero ter uma soma. Então, eu vou dizer que no primeiro que eu quero ter uma soma, vejam que ele me passou o parâmetro 109. É um parâmetro, gente. Se fosse média, ia ser outro número. Se fosse máximo, ia ser outro número. É para que o Excel saiba o que ele quer que eu faça como operação desse subtotal. Então, esse subtotal ficou 109 e ele está me perguntando agora, de onde vai ser esse subtotal? Ok, vai ser daqui, da minha referência da tabela. Vejam que nesse momento ele me deu o mesmo 401 mil que eu tinha como soma, porque ele não está filtrando ninguém. Se ele não está filtrando ninguém, ele não tem por que dar diferente do que é o total. Agora vamos ver, se eu quisesse fazer um subtotal, se eu quisesse não, eu quero um subtotal com média. Está aqui, o parâmetro era 101. E eu marco que eu quero esta média, está exatamente igual. Eu quero um subtotal que faça contar os meus valores. Contar é o 102. Está contando os meus valores. 147 também. E agora eu quero saber um subtotal para o máximo. Quem é meu máximo? Você pode estar pensando, Andréia, por que não pegou esse máximo aqui de cima? Porque esse máximo, ele não é dinâmico. Para ser dinâmicos, tem que ser esses que começam com o número 100. Vou pegar o 104 e dizer que eu quero o máximo das vendas. E agora que eu quero um subtotal do mínimo, é o 105 da mesma venda. Ok, agora eu tenho então a minha venda máxima e a venda mínima. Se eu vier aqui e alterar, por exemplo, esses valores que estão muito baixos, né? Pobre dos vendedores. Vamos dizer que foram 2.300 e aqui foram mais 2.700. Vejam que aqui já mudou. E quanto eu tenho agora? 405 mil, 405 mil. 1.000 é a minha menor venda. Até aqui não tem grande novidade. A novidade é quando eu digo assim, eu só quero as lojas de Aveiro. Vejam, as funções tradicionais, elas não respeitam o que está filtrado, enquanto que a função subtotal, quando é esse dinâmico, iniciando o parâmetro com 100, ele passa a ser dinâmico. Então, eu não quero Aveiro agora, eu quero Faro. Tá lá, Faro tem 102 mil. Dentro de Faro, eu quero apenas Quarteira. E ele diz que Quarteira eu tenho a loja Magali e tenho ainda 2 vendedores.
Não vou estender muito esta aula, mas quero lhes dizer que vou dar a sequência nela. Então, já assista a aula logo em seguida, que é a aula 38, em que esses filtros que eu estou fazendo aqui, nós vamos fazer de forma dinâmica. Vejam, por exemplo, ainda há pouco eu filtrei Aveiro, está lá, aqui tem valores diferentes porque eu incluí alguns valores naquela tabela, né? Faro, desculpa, só Faro, vejam, loja de quarteira, a loja de quarteira é a Magali e que tinham os 2 vendedores, ok? Esta parte dinâmica é muito fixe, é muito legal e nós vamos ver na próxima aula. Aqui nós já temos dinamismo, né? Em que a gente consegue filtrar as nossas regiões, ou eu posso filtrar exatamente um vendedor apenas, né? Lembram que nós colocamos o Adão e o Alcides, ó, os nossos últimos? E aqui eles estão dizendo os resultados apenas para o Adão. Então, fica ligado na próxima aula, que ela vai ser realmente muito boa. Nós vamos aprender com esse dinamismo, mas colocando os seletores aqui fora. Se você gostou dessa aula, por favor, dá um like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Isso vai ajudar que muito mais gente também conheça o Excel através do nosso projeto Excel Além dos Números. Como vocês já sabem, nós temos um grupo de WhatsApp e aqui na descrição vai ficar o link para o nosso grupo. Até mais, até a próxima aula.